programa, gente, muda um pouquinho agora, porque a gente vai falar sobre a doença de Crohn. Pauta importantíssima, afinal de contas, a falta de informação sobre a enfermidade aumenta a espera por diagnóstico e prejudica o início do tratamento. Veja só. Pouco conhecida entre a população em geral, a doença de Crohn ganhou destaque na mídia após o jornalista Evaristo Costa revelar nas redes sociais que precisou ser internado após ser diagnosticado com a doença. Bom, a doença de Crohn é uma doença autoimune do intestino, né, que ocorre uma inflamação no intestino sem uma causa conhecida, como se o corpo atacasse ele mesmo, né? A origem dela ainda é desconhecida, apesar de muita pesquisa a respeito, mas a gente acredita que ela vem de uma desregulação da resposta imune do paciente, né, em que o organismo ataca ele mesmo. Isso tem a ver com fatores genéticos, mas não tem um gene específico, tem mais de 200 genes associados aí ao desenvolvimento da doença. E também associação com fatores ambientais, né? A gente acredita que a dieta mais rica em produtos processados, açúcar refinado, tem uma relação também com o desenvolvimento dessa doença. E ela pode acometer qualquer parte do trato digestivo. A gente fala desde a boca até ao ânus. Então, pode ter diversas manifestações em todo o trato gastrointestinal. Segundo a médica, os sintomas da doença de Crohn podem ser facilmente confundidos com o de outras enfermidades. Os sintomas eles podem ser muito variáveis, né? E muitas vezes não são corretamente identificados e o que pode levar a uma jornada longa do paciente até o diagnóstico, né? Mas os principais sintomas são dor abdominal, diarreia, pode acontecer também, né? Diarreia às vezes só líquida, às vezes contendo sangue ou muco. Perda de peso também pode acontecer, né? São os principais sintomas que a gente vê nesses pacientes, em especial a dor abdominal. Os dados mais recentes mostram que a incidência da doença de Crohn no Brasil é de média para alta. São 3 casos a cada 100 mil habitantes. A Patrícia faz parte da estatística. A professora descobriu a doença há 10 anos. Bom, a doença de Crohn, ela foi como um achado, na verdade. O que aconteceu é que, quando eu era mais jovem, eu sentia muita cólica menstrual. E foi nessa busca para ver o que acontecia com o útero e com essa parte toda, que nos exames a gente conseguiu constatar que tinha uma alteração. E dessa alteração foi pedida uma colonoscopia, e com a colonoscopia que a gente achou e conseguiu detectar a doença de Crohn, a partir de uma dor, e essa dor ela ficava de forma constante, os desmaios, a questão da perda de peso, e isso foi se alongando. Depois que eu descobri a doença, né, que a gente começou a fazer tratamento, que começou com, no caso eram comprimidos, né, e depois a gente vai evoluindo, o corpo não responde mais, então os médicos eles vão trocando a medicação, né, sempre vários fatores para ir passando ali, até que eu cheguei ao biológico, que daí era uma injeção na barriga, né, numa sequência ali que os médicos indicavam, né, e inclusive tive uma perfuração no intestino num momento que eu achava que estava tudo bem. Então ela é muito repentina, assim, é uma coisa que a gente precisa ficar constantemente cuidando, né, para que ela não exerça alguma manifestação diferente que a gente não consiga controlar depois. Mesmo com a doença, ela garante que sim, é possível ter uma vida normal. Mas tomando todos os cuidados, o medicamento, não deixando o tratamento, né, extrapolar os prazos e tudo, é possível sim ter uma vida normal. Pois é, gente, é importante saber os efeitos da doença para, quanto antes, né, iniciar o tratamento adequado, que isso pode fazer toda a diferença.